Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre quais são os métodos de introdução alimentar e saber se existe algum que vai se adequar melhor na sua rotina familiar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para receber muita informação relevante em relação à alimentação dos pequenos. Vamos lá? Então, atualmente nós temos 4 tipos de abordagens de introdução alimentar. No passado, nós só tínhamos um, que era o quê? O método tradicional. Ainda ele é muito utilizado por várias famílias, inclusive indicado por alguns profissionais, até mesmo por desconhecimento ou medo em relação a outras abordagens mais modernas. Nenhum método aqui é correto ou não correto para a sua família. Você vai decidir de acordo com a rotina familiar de vocês e do seu bebê. O primeiro método, que é o método mais antigo, é o tradicional. É aquele que simplesmente os pais, então, ou cuidadores, amassavam os alimentos do bebê com um garfo e serviam para ele de colher. Esse método, na verdade, ele faz com que a criança seja totalmente passiva do processo. Os pais que são ativos, os cuidadores que são ativos, a criança geralmente não decide o que ela gostaria de comer e muito provavelmente também não decide a quantidade que quer comer. Então, a criança ela não é ativa no processo. Na verdade, aqui, se for feita de forma correta, não tem problema utilizar o método tradicional. Muitas famílias, como eu comentei antes, ainda o utilizam. Aqui nós temos que levantar 2 pontos. Primeiro, a comida jamais deve ser liquidificada no liquidificador ou mesmo passada na peneira. A consistência também ela tem que ir aumentando gradativamente e também a comida não deve ser misturada. Ou seja, se nós servirmos então para o bebê os 5 grupos alimentares nas refeições principais, eles devem ser separados, oferecidos separadamente. Então, por exemplo, se eu fizer ali um feijão, uma moranga, um chuchu, eles devem ser oferecidos assim para a criança, não devem ser misturados dentro do pratinho. A segunda abordagem de introdução alimentar, que tem ganhado muitos adeptos ultimamente, é o BLW. BLW significa Baby Led Weaning, ou seja, o desmame guiado pelo próprio bebê. Nesse método de introdução alimentar, o bebê ele é oferecido dos alimentos, então, na sua forma, em pedaços, né? Eles não são esmagados. Então, os pais oferecem esses alimentos na bandeja do cadeirão ou da cadeira de alimentação e a criança vai optar por qual alimento quer comer, ele vai também decidir qual a quantidade que ele quer comer e se ele quer comer. Então, neste processo, ele é totalmente ativo. Os pais, eles não vão intermediar nada. A única coisa que eles vão fazer é depositar os alimentos ali e deixar com que a criança escolha. Esse método, ele tem ganhado, como eu comentei, muitos adeptos. Por quê? Porque a criança fica mais autônoma, ela tem autonomia de decisão, ela consegue controlar a sua fome, ela consegue controlar a sua saciedade, ela consegue entender os processos orofaciais, então ela vai começar a mastigar melhor, ela vai engolir melhor. A criança faz também parte do processo em família. O terceiro tipo de abordagem aqui de introdução alimentar é o BLISS. BLISS significa Baby-Led Introductions to Solids. Nada mais é do que uma extensão do BLW, onde a gente leva em consideração alguns fatores. Fatores como sempre ter um alimento rico em calorias, um alimento rico em ferro, então, e cuidados também com os modelos de alimentos, os cortes de alimentos, para que não aconteça o engasgo, que é muito similar, então, aqui ao BLW. E o quarto e último tipo de método de introdução alimentar é, então, a abordagem participativa, método participativo. Isso o que quer dizer? É como se fosse uma mistura dos métodos, BLW
e tradicional. Nesse método, a criança ela segue sendo ativa do processo. Os pais ou intermediadores, eles podem oferecer também a comida de colher, porém ainda assim oferecem alimentos diferenciados para a criança na bandeja do cadeirão. Esse método é bastante também divulgado para as famílias que têm algum certo receio em relação ao BLW, famílias que não estão preparadas, e é um método que eu indico bastante, até pelo fato de que a criança consegue ainda, por mais que ela tenha os alimentos oferecidos na boquinha dela, ela ainda consegue manejar, cheirar, sentir a textura, ver a cor do alimento oferecido. E isso com certeza é muito importante para aquela parte ali de seletividade alimentar enquanto a criança entra aí pelos 2 anos de idade, mais ou menos. Então a criança ter essa relação com o alimento é muito bom, vai ajudar ali inclusive na alimentação futuramente da criança. Gente, não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais que lá diariamente tem novidade para vocês. Até mais!